E se Will Smith não estivesse previsto para o filme? E se o roteiro inteiro tivesse sido reescrito durante as filmagens? Homens de Preto não era só sobre alienígenas e neuralizadores. Era um caos de produção que escondia desavenças, improvisação e segredos que quase destruíram a comédia de ficção científica mais genial de todos os tempos. Chris O'Donnell foi escalado para o papel do agente J e desistiu 2 semanas antes do início das filmagens. O desastre de elenco que mudou tudo. Chris O'Donnell havia sido oficialmente escalado para o papel do agente J e já havia participado de provas de figurino, leituras de roteiro e treinamento com armas quando abandonou a produção 14 dias antes do início das filmagens. O'Donnell acabara de terminar Batman e Robin, e seu agente o convenceu de que interpretar outro coadjuvante destruiria sua carreira como protagonista. Eis o pânico que se seguiu. A Columbia Pictures não tinha outra opção, pois havia buscado O'Donnell com exclusividade por 8 meses. O estúdio contatou todos os jovens atores de Hollywood. David Schwimmer recusou o papel para ficar com amigos. Matthew Perry recusou pelo mesmo motivo. Brendan Fraser estava comprometido com outro projeto. Will Smith nem sequer estava na lista inicial. Isso porque os executivos achavam que ele era cômico demais para o papel. Mas eis como Smith conseguiu entrar na disputa. Seu agente ligou diretamente para a Columbia Pictures e exigiu que Smith tivesse a chance de fazer um teste, apesar de não ter sido considerado inicialmente. Smith viajou para Nova York por conta própria. Entrou na audição vestindo um terno preto completo que havia comprado especificamente para a reunião e improvisou toda a atitude de "eu faço isso parecer bom", que se tornou a marca registrada do agente J. O diretor Barry Sonnenfeld ficou imediatamente convencido. Os executivos da Columbia estavam céticos, mas não tinham alternativas, já que as filmagens começariam em 2 semanas. Smith recebeu a proposta de emprego com um prazo de 48 horas para aceitar. Ele assinou imediatamente. Tommy Lee Jones se recusou a falar com Will Smith fora das câmeras durante o primeiro mês. Veja como o método de atuação criou uma tensão autêntica. Tommy Lee Jones se recusou deliberadamente a ter qualquer interação amigável com Will Smith durante as primeiras 4 semanas de filmagem, porque queria que o relacionamento entre eles na tela parecesse genuinamente tenso e desconfortável. Jones não almoçava com Smith, não socializava entre as filmagens e limitava a conversa apenas ao necessário para as gravações. Veja como sua abordagem se tornou extrema. Smith tentava puxar conversa ou fazer piadas para criar uma conexão. Jones o encarava em silêncio e depois se afastava sem responder. Mais tarde, Smith descreveu ter se sentido genuinamente magoado e confuso com a frieza de Jones. Os membros da equipe achavam que Jones realmente não gostava de Smith e temiam que o filme sofresse com a falta de química entre eles. Mas eis a técnica que Jones estava empregando. Ele queria que Smith se sentisse como um novato sendo dispensado por um veterano, exatamente como a experiência do agente J com a agente K. A estranheza e o desespero nas primeiras apresentações de Smith provinham de um desconforto genuíno com o tratamento de Jones. Foi aí que tudo mudou. Após 4 semanas, Jones convidou Smith para jantar e explicou seu método. Ele havia criado um distanciamento emocional autêntico que não podia ser fingido. Assim que Smith compreendeu a estratégia, eles desenvolveram uma amizade genuína. Mas eis o detalhe que fez tudo funcionar. Jones nunca contou a Sonnenfeld ou aos produtores sobre seu plano. Eles estavam genuinamente preocupados com o relacionamento disfuncional até que Jones revelou que se tratava de uma estratégia de atuação intencional, criando exatamente a dinâmica que o filme precisava. O personagem Edgar, o inseto, foi completamente redesenhado 3 semanas após o início das filmagens. E se o vilão principal do filme fosse totalmente diferente? O design original de Edgar, o inseto, era o de uma criatura insetoide tradicional, com um exoesqueleto rígido e múltiplos olhos. 3 semanas após o início das filmagens, o diretor Barry Sonnenfeld assistiu às cenas gravadas e percebeu que o design não era assustador nem engraçado, apenas genérico.
Ele interrompeu a produção e exigiu que a Industrial Light and Magic redesenhasse completamente o personagem. Eis o caos que isso causou. A ILM já havia gasto 2,3 milhões de dólares americanos no projeto original, construído componentes animatrônicos e programado efeitos digitais. Todo esse trabalho foi descartado. Vincent D'Onofrio treinou por semanas para se mover como um inseto, usando o projeto original como referência. Esse treinamento tornou-se inútil da noite para o dia. Eis o redesenho que salvou o personagem. Sonnenfeld queria que o inseto fosse um humano vestindo um alienígena como uma roupa desconfortável, algo que se movesse de forma estranha e parecesse quase certo, mas fundamentalmente perturbador. A ILM criou o conceito da verdadeira forma do inseto estar dentro da pele de Edgar, com o corpo humano servindo como um disfarce mal ajustado. Mas eis o cronograma que tornou tudo insano. A reformulação levou apenas 9 dias, porque Collier se recusou a adiar as filmagens por mais tempo. A ILM trabalhou sem parar, com mais de 80 artistas criando novos designs, animatrônicos e modelos digitais simultaneamente. D'Onofrio teve que reaprender completamente sua atuação com base no novo conceito. E aqui está o custo. A reformulação do design do inseto acrescentou 4,7 milhões de dólares americanos ao orçamento e causou 12 dias de atraso na produção. Mas o novo design tornou-se icônico, enquanto o original teria sido esquecido. Will Smith improvisou toda a cena em que dizem que não estamos organizando uma festa intergaláctica com barril de cerveja. Essa improvisação se tornou o momento mais memorável do filme. A cena em que o agente Jay confronta o príncipe arquiliano sobre a destruição da Terra não estava no roteiro. O roteiro original tinha apenas uma linha. Precisamos encontrar a galáxia. Barry Sonnenfeld achou a cena muito sem graça e disse a Will Smith para torná-la mais urgente. Smith seguiu a sugestão e improvisou todo o discurso de 3 minutos. Eis a genialidade. Smith criou a cena da festa intergaláctica na hora, junto com a frase "Elvis está morto, ele faleceu e o mundo está prestes a ser destruído". Nenhuma dessas frases existia no roteiro de Ed Solomon. A supervisora de roteiro revelou mais tarde que parou de tentar acompanhar o que Smith estava dizendo porque era completamente improvisado. Mas eis o problema que isso criou. Tommy Lee Jones havia memorizado respostas específicas para diálogos roteirizados. Quando Smith improvisou perguntas e afirmações totalmente diferentes, Jones teve que abandonar suas falas preparadas e reagir de forma autêntica. É possível vê-lo processando as informações em tempo real, realmente pensando em como responder. Eis o motivo pelo qual Sonnenfeld manteve a improvisação. Ela teve uma recepção 37% melhor do público do que a versão roteirizada que haviam gravado anteriormente. Os executivos da Columbia Pictures inicialmente exigiram que a versão roteirizada fosse usada porque já haviam pago roteiristas por diálogos específicos. Sonnenfeld lutou contra eles, exibindo ambas as versões para os chefes do estúdio. A versão improvisada venceu por unanimidade. Eis o custo: filmar as cenas adjacentes para que combinassem com a improvisação de Smith adicionou os 217 mil ao orçamento, mas a cena se tornou uma das sequências mais memoráveis do filme justamente porque Smith ignorou o roteiro. Os adereços do neuralizador custaram 47 mil dólares americanos cada e 7 foram roubados. E se o adereço mais icônico do filme se tornasse o roubo mais caro de Hollywood? A Columbia Pictures encomendou 15 adereços funcionais do neuralizador ao mestre de adereços Randy Erickson por 47 mil dólares americanos cada, porque continham tecnologia LED real, componentes motorizados e engenharia de precisão. O investimento total em neuralizadores foi de 75 mil dólares americanos. Durante as filmagens, 7 neuralizadores desapareceram do set em 3 incidentes de furto distintos. Aqui está o primeiro furto. 3 neuralizadores sumiram de um caminhão de adereços trancado durante as filmagens externas na cidade de Nova York.
Imagens de segurança mostraram uma pessoa não identificada com acesso ao set entrando no caminhão durante o intervalo para o almoço. A produção relatou o roubo à polícia, mas os adereços nunca foram recuperados. Aqui está o segundo roubo. 2 neuralizadores desapareceram do departamento de adereços da Sony Studios em Los Angeles. Uma investigação interna sugeriu que foi um crime cometido por alguém de dentro da empresa, mas ninguém foi acusado. Aqui está o terceiro incidente. Mais 2 neuralizadores desapareceram durante a última semana de filmagens. A essa altura, a Colômbia contratou segurança privada especificamente para proteger os adereços restantes. Mas eis o que aconteceu depois, que piorou ainda mais a situação. Todos os 7 neuralizadores roubados apareceram no mercado negro em poucos meses, sendo vendidos a colecionadores por valores entre $80 mil e $120 mil cada. A Colômbia processou diversos colecionadores para recuperar os adereços, mas venceu apenas 2 casos. Eis o custo. O estúdio gastou mais de $300 mil americanos em investigações, honorários advocatícios e adereços de reposição. Os roubos dos neuralizadores continuam sendo um dos crimes de adereços mais caros e não resolvidos de Hollywood. Rip Torn foi preso no set de filmagem e as gravações continuaram mesmo com ele na prisão. Eis o escândalo que foi abafado pelos assessores de imprensa do estúdio. Rip Torn foi preso por dirigir embriagado durante a 4ª semana de filmagens, após bater seu carro em um veículo da produção a caminho do set. Ele passou 8 horas na prisão antes de os advogados colombianos pagarem a fiança e negociarem a redução das acusações. Mas eis o detalhe que tornou tudo problemático. Torn era legalmente obrigado a comparecer a audiências judiciais e aulas de educação sobre álcool durante as filmagens. A produção teve que ajustar o cronograma em função das suas datas de comparecimento ao tribunal. Eis a solução criativa. Barry Sonnenfeld reescreveu o papel de Zed para ter menos cenas, mas com tomadas individuais mais longas, permitindo que Thor filmasse toda a sua participação em dias de filmagem comprimidos, entre as obrigações legais. Cenas que normalmente seriam filmadas ao longo de semanas foram condensadas em maratonas de 4 dias, onde Thor trabalhava 12 horas por dia para concluir toda a sua filmagem. Mas eis a conspiração. O Departamento de Publicidade da Colômbia convenceu os veículos de comunicação a suprimir a notícia da prisão, oferecendo entrevistas exclusivas com Will Smith e Tommy Lee Jones. A estratégia funcionou. A maioria da imprensa especializada em entretenimento só noticiou a prisão de Torn anos depois. Eis o custo para a produção. O reagendamento das filmagens para acomodar os problemas legais de Torn acrescentou 19 dias de filmagem ao cronograma e aproximadamente os 870 mil em custos de horas extras para a equipe que aguardava durante suas audiências no tribunal. O estúdio considerou demiti-lo e usar outro ator, mas a atuação de Torn foi tão forte nas cenas já filmadas que eles decidiram que o custo valia a pena. Seus problemas legais permaneceram em segredo até que sua autobiografia revelou os detalhes em 2007. A sede da MIB foi construída dentro de um hangar de aeroporto abandonado que desabou durante as filmagens. E se o cenário principal do filme literalmente desmoronasse durante a produção? A enorme sede da MIB foi construída dentro de um hangar de aviões abandonado na antiga base aérea do Corpo de Fuzileiros Navais de Tustin, na Califórnia. 3 semanas após o início das filmagens, engenheiros estruturais descobriram que o telhado do hangar estava se deteriorando e corria o risco de desabar. A produção foi evacuada imediatamente. Aqui está a inspeção que revelou o desastre. O hangar, construído em 1942, tinha extensas vigas de madeira em sua estrutura de sustentação que haviam passado despercebidas em inspeções anteriores. Os engenheiros calcularam que havia 40% de chance de um colapso catastrófico do telhado em 3 meses. A produção não podia esperar tanto tempo para os reparos, mas eis a decisão impossível. O cenário da sede de MIB custou $6,2 milhões americanos para ser construído. Mudá-lo para outro local custaria aproximadamente $4 milhões americanos e levaria 6 semanas.
Reforçar o hangar existente custaria 2,8 milhões de dólares americanos e levaria 4 semanas. A Colômbia optou pelo reforço por ser a opção mais barata e rápida. Aqui está a construção emergencial. Mais de 200 operários instalaram colunas de aço de sustentação por todo o hangar, enquanto as filmagens continuavam ao redor deles. Algumas cenas mostram as vigas de sustentação ao fundo, removidas digitalmente na pós-produção, mas eis o quase desastre que ninguém divulgou. Durante a última semana de filmagens naquele local, uma parte do telhado desabou parcialmente às 3 horas da manhã, quando não havia ninguém presente. A produção havia terminado as filmagens apenas 11 horas antes. Se o desabamento tivesse ocorrido durante as filmagens, dezenas de membros do elenco e da equipe poderiam ter morrido. Collia transferiu discretamente as cenas restantes para um estúdio e demoliu o hangar imediatamente após o término da produção. Vincent D'Onofrio engordou 23 quilos para o papel e depois teve um susto com o coração. A missão deles é monitorar atividades extraterrestres na Terra. Eis o método de atuação que quase esfriou o ator. Vincent D'Onofrio ganhou 23 quilos especificamente para o papel de Edgar, o inseto, porque queria que o corpo humano hospedeiro parecesse inchado e desconfortável à medida que o alienígena crescia dentro dele. Ele consumiu aproximadamente 10.000 calorias por dia durante 8 semanas antes do início das filmagens. Mas eis a crise de saúde que ninguém previu. Durante a 3ª semana de filmagens, D'Onofrio sentiu dores no peito e falta de ar durante uma sequência de ação. O médico do set chamou uma ambulância imediatamente, temendo um ataque cardíaco. D'Onofrio foi hospitalizado para observação. Os exames revelaram que ele não havia sofrido um ataque cardíaco, mas o rápido ganho de peso elevou sua pressão arterial a níveis perigosos e sobrecarregou severamente seu sistema cardiovascular. Eis o aviso do médico. Os médicos disseram a D'Onofrio que continuar com seu peso atual poderia causar danos cardíacos permanentes ou até mesmo uma parada cardíaca. Eles recomendaram que ele perdesse peso imediatamente e desistisse do filme. D'Onofrio recusou, argumentando que o papel exigia sua transformação física. Mas eis o acordo que salvou sua saúde. A produção contratou uma enfermeira cardíaca em tempo integral para monitorar os sinais vitais de D'Onofrio entre as tomadas. Ele passou a tomar medicamentos para pressão arterial e a seguir uma dieta supervisionada por médicos, que reduziu seu peso gradualmente, mantendo a aparência inchada para garantir a continuidade da filmagem. Eis o custo final. Os cuidados médicos de D'Onofrio e os atrasos na produção, causados por sua hospitalização, acrescentaram 342 mil dólares americanos ao orçamento. Após o término das filmagens, ele levou 11 meses para perder o peso. Mais tarde, ele descreveu a transformação física como a coisa mais perigosa que já fiz como ator. A icônica música tema do filme foi criada em 4 horas depois que a RCA rejeitou a versão original, que era preta. E se a música tema do filme fosse uma substituta de última hora? A música tema original era uma composição orquestral de Danny Elfman, que os executivos da Columbia Pictures consideraram séria demais para uma comédia. Eles exigiram uma música de hip-hop com Will Smith para capitalizar em cima de sua carreira musical. A RCA Records concordou em produzi-la, mas inicialmente rejeitou a ideia, alegando que não havia tempo suficiente antes do lançamento do filme. Eis o cronograma que tornou tudo isso uma loucura. A Columbia Pictures deu aos produtores Patrick Verrone e Nasir Jones 4 semanas para compor, gravar e produzir uma música tema completa. Eles terminaram em 3 semanas, entregaram para a RCA e seus executivos. Eu rejeitei por não ser comercial o suficiente. Isso aconteceu 6 dias antes da data de lançamento do filme. Eis a solução desesperada. Will Smith, o compositor Patrice Rushen e o produtor Polk voaram para Nova York e se trancaram em um estúdio de gravação para uma maratona de 17 horas. Eles compuseram o icônico tema de Homens de Preto em aproximadamente 4 horas, gravaram em 6 horas e mixaram em 7 horas. A música foi entregue à RC,
a 2 dias antes do prazo. Mas eis o detalhe que a tornou genial. Smith incorporou diálogos reais do filme à letra, criando uma metalinguagem onde o agente Jay rima sobre estar em Homens de Preto. Isso não foi planejado. Foi uma improvisação que nasceu do cansaço e da pressão do tempo. Eis o sucesso que ninguém previu. A música alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100 e vendeu mais de 2,7 milhões de cópias. A substituição emergencial de 4 horas se tornou um sucesso maior do que qualquer um poderia imaginar. A expressão impassível de Tommy Lee Jones se devia, em parte, a uma cirurgia dentária que ele realizou durante as filmagens. É você? Sim, mãe. Estou aqui em cima com alguns amigos. Eis a limitação física que, acidentalmente, aperfeiçoou a atuação. Tommy Lee Jones passou por uma cirurgia dentária de emergência durante a segunda semana de filmagens, depois de quebrar uma pinta comendo algo do serviço de alimentação. O procedimento exigiu uma intervenção extensa na mandíbula, causando-lhe muita dor e limitando os movimentos faciais por semanas. Veja como isso afetou sua atuação. A postura tipicamente rígida e inexpressiva de Jones como agente K não era totalmente atuação. Seu rosto doía de verdade quando ele tentava fazer expressões, então ele minimizava os movimentos faciais. A expressão impassível que se tornou a marca registrada de Kay era em parte resultado do controle que Tommy Lee Jones exercitava sobre a dor de dente. Mas eis o detalhe que a tornou tão eficaz. Jones tomava analgésicos controlados que o deixavam genuinamente sonolento e apático. Seu olhar, ligeiramente vago, e a fala arrastada em muitas cenas eram consequência da medicação durante as filmagens. O diretor Barry Sonnenfeld admitiu mais tarde que não percebeu o quanto Jones estava sofrendo até vê-lo fazendo caretas entre as tomadas. Eis a resposta da produção. O estúdio queria adiar as filmagens até que Jones se recuperasse completamente. Jones recusou, argumentando que o atraso custaria milhões. Em vez disso, a produção modificou seu diálogo para exigir menos movimentos da boca e reenquadrou as cenas para filmá-lo de ângulos que destacassem o inchaço em seu rosto. Eis a ironia. A atuação de Jones tornou-se icônica, justamente por causa das limitações que ele tentava esconder. A precisão robótica e a expressão mínima que definiram o agente K vieram, em parte, de um ator com genuíno desconforto físico, tentando minimizar os movimentos faciais. Após o sucesso do filme, Jones admitiu que o problema dentário, sem querer, melhorou sua atuação, forçando uma economia absoluta de expressão. O pug chamado Frank era, na verdade, 7 cães diferentes. E se Frank não fosse um cão só, mas uma equipe inteira? O pug que interpretava Frank era, na verdade, 7 cães diferentes usados para diferentes tipos de cenas, porque nenhum pug sozinho conseguia executar todos os comportamentos necessários. Cada cão foi treinado para habilidades específicas, com os treinadores revezando-os entre as tomadas, dependendo do que a cena exigia. Aqui está o resumo. O primeiro cão ficou responsável pelos comandos de sentar e posicionamento básico. O segundo, pelas cenas de caminhada e corrida. E o terceiro, pelos closes, por ter a expressão facial mais marcante. O cão número 4 fez a cena do cigarro porque havia sido treinado para segurar objetos na boca. O cão número 5 fez as cenas de fala com os animatrônicos acoplados. Os cães número 6 e 7 eram reservas caso os outros estivessem cansados ou se recusassem a participar. Mas eis o caos que isso causou. A continuidade se tornou um pesadelo porque os 7 cães têm aparências ligeiramente diferentes. As marcas faciais deles não eram idênticas. Seus tamanhos variavam em até 1,4 quilos, e a posição das orelhas também era diferente. A produção tinha um maquiador dedicado cuja única função era aplicar retoques cosméticos para que os pugs parecessem idênticos diante das câmeras. Eis o custo que ninguém previu. Cada pug exigia seu próprio tratador, treinador e supervisor veterinário no set diariamente. O orçamento total para o manejo de animais, só para Frank, durante as filmagens, foi de $378 mil americanos. Mas eis a reviravolta que virou notícia. Após o lançamento do filme, todos os 7 pugs foram adotados por membros da equipe.
o verdadeiro Frank virou piada interna, porque tecnicamente todos os 7 cães eram igualmente autênticos. Vários processos judiciais se seguiram, com pessoas alegando serem donas do Frank de Homens de Preto. Linda Fiorentino só foi escalada depois que a atriz original desistiu devido à improvisação de Will Smith. Aqui está a substituição que aconteceu no meio da produção. A atriz Sarah Jessica Parker foi originalmente escalada para o papel da médica legista Laurel e filmou por 2 semanas antes de abandonar a produção. Ela saiu especificamente porque não conseguia lidar com a improvisação constante de Will Smith, alegando que isso a impedia de atuar, pois nunca sabia o que ele diria. Eis o conflito específico. Parker tinha formação em atuação tradicional, com roteiros decorados e marcações precisas. A abordagem livre de Smith fazia com que cada tomada fosse diferente. Parker reclamou com o diretor Barry Sonnenfeld que a improvisação de Smith era pouco profissional e a fazia parecer mal, pois ela parecia rígida em comparação. Sonnenfeld ficou do lado de Smith, dizendo que a improvisação tornava o filme mais engraçado. Eis o ultimato que pôs fim a tudo. Parker exigiu que Smith parasse de improvisar ou ela se demitiria. A produção se recusou a limitar a liberdade criativa de Smith. Parker saiu e Collier teve que encontrar uma substituta imediatamente, pois já haviam filmado 14 cenas com ela. Linda Fiorentino estava trabalhando em outro projeto quando seu agente ligou sobre a vaga emergencial. Eis o elenco improvisado. Fiorentino conheceu Sonnenfeld na sexta-feira, recebeu a proposta para o papel no sábado e filmou sua primeira cena na segunda-feira. Ela teve apenas um fim de semana para aprender a personagem e se preparar. Mas eis a brilhante decisão de Fiorentino. Em vez de lutar contra a improvisação de Smith, ela a acompanhou. Quando Smith se desviava do roteiro, Fiorentino improvisava de volta na mesma hora. A química entre elas era eletrizante, justamente porque ambas estavam improvisando. Todas as cenas de Parker foram descartadas, a um custo de $1,2 milhão americanos. O clímax inteiro foi reescrito e refilmado depois que a versão original foi um fracasso nos testes. E se o final que você viu fosse completamente diferente do que foi filmado originalmente? A primeira versão do clímax de Homens de Preto mostrava a batalha contra os insetos acontecendo no subsolo, em túneis do metrô, com Kay sendo devorada, mas não resgatada, e Jay derrotando os insetos inundando os túneis. O público de teste detestou, considerando claustrofóbico, confuso e insatisfatório. Aqui está o feedback específico. O público queria ver os insetos em sua forma completa em um espaço aberto, não em túneis apertados. Queriam que Kay fosse resgatada, não Cald. Queriam uma vitória traumática, não Jay simplesmente afogando a criatura. Os executivos da Collier entraram em pânico porque o filme tinha estreia marcada para dali a 8 semanas. Eis a reescrita de emergência. O roteirista Ed Solomon teve 72 horas para criar um clímax completamente novo. Ele concebeu o cenário do observatório, a galáxia na coleira de Orion e K sendo regurgitado vivo. A reescrita foi aprovada imediatamente. Mas eis o pesadelo da produção. A batalha no observatório exigiu a construção de novos cenários, a criação de novos efeitos especiais e o retorno de todo o elenco e equipe para 3 semanas adicionais de filmagens. Isso aconteceu 6 semanas antes da data de lançamento prevista. Eis o custo que horrorizou a Colômbia. A refilmagem acrescentou $1 americano. Com um acréscimo de 3 milhões ao orçamento, o total chegou a $90 milhões. O estúdio considerou adiar o lançamento, mas temia perder a janela de bilheteria do verão. Eis o esforço maratona que permitiu cumprir o prazo. A Industrial Light and Magic designou mais de 150 artistas de efeitos especiais para trabalharem ininterruptamente. O novo clímax foi concluído 9 dias antes da estreia. O público de teste avaliou o novo final com 62% mais pontos do que o original. O terno de Will Smith foi parcialmente criado por computação gráfica porque ele se recusou a usar o figurino original. Eis o truque digital que ninguém percebeu.
Aproximadamente 30% do terno preto de Will Smith no filme foi gerado por computador, pois ele se recusou a usar o figurino original criado pela produção. O terno era feito de lã pesada, que ficava perfeito diante das câmeras, mas era extremamente quente sob as luzes do estúdio. Smith o usou por exatamente 2 dias antes de dizer à figurinista Mary Volked que não continuaria. Eis a reclamação específica. O terno fazia Smith suar tanto que a maquiagem não conseguia acompanhar. Ele ficou encharcado em 30 minutos de filmagem, precisando trocar de figurino constantemente. Smith argumentou que não conseguia atuar adequadamente enquanto estivesse fisicamente desconfortável. A produção ofereceu alternativas com tecidos mais leves, mas nenhuma ficava bem na câmera. Eis a solução que exigiu efeitos digitais. Smith usaria um terno de algodão mais leve para maior conforto, e a Industrial Light and Magic o substituiria digitalmente por uma textura de lã pesada adequada na pós-produção. Isso significava rastrear centenas de tomadas e pintar digitalmente o terno correto sobre as roupas reais de Smith. Mas eis o custo que ninguém previu. A substituição digital do terno acrescentou $2 americanos, 7 milhões para o orçamento de efeitos especiais. A ILM teve que criar um tecido digital que se movesse de forma realista com o corpo de Smith, reagisse corretamente à luz e combinasse com o traje físico de Tommy Lee Jones nas cenas em que os atores estavam juntos. Eis o detalhe que tornou tudo mais difícil. A improvisação constante e o humor físico de Smith faziam com que ele se movesse de forma imprevisível, o que tornou a substituição do traje digital um desafio técnico. Os artistas de efeitos especiais passaram milhares de horas fazendo rotoscopia e composição. O traje que parece perfeito na tela foi, na verdade, um dos efeitos invisíveis mais caros do filme. A cena da autópsia do alienígena usou órgãos de vaca de verdade e fez a equipe vomitar. E se a cena mais nojenta do filme fosse realmente nojenta no set de filmagem? A cena da autópsia em que Laurel abre um alienígena usou órgãos de vaca de verdade comprados em um matadouro porque o diretor Barry Sonnenfeld queria reações viscerais autênticas dos atores. A equipe de efeitos especiais comprou intestinos, estômago, fígado e pulmões frescos de vaca e os modificou com próteses e gosma para que parecessem alienígenas. Eis o desastre que isso causou no set de filmagem. O cheiro de órgãos reais em decomposição sob as luzes quentes do estúdio era tão insuportável que vários membros da equipe vomitaram durante as filmagens. A produção precisou evacuar o estúdio 2 vezes para a ventilação, pois as pessoas estavam passando mal. Linda Fiorentino, que teve que manusear os órgãos diretamente, precisou usar uma máscara cirúrgica com mentol para bloquear o cheiro. Eis o método que piorou a situação. Sonnenfeld queria sons autênticos de órgãos moles. Então, a produção não obteve essas licenças. Quando os inspetores de saúde do condado de Los Angeles tomaram conhecimento dos órgãos de vaca após uma denúncia anônima, multaram a Columbia Pictures em $73 mil americanos por manuseio inadequado de material biológico. Eis as consequências. O estúdio onde a autópsia foi filmada precisou ser higienizado profissionalmente, a um custo de $42 mil americanos, porque o odor havia impregnado as paredes e não podia ser removido com uma limpeza comum. Steven Spielberg exigiu que seu nome fosse removido dos créditos após ver a primeira versão. A imagem mostra um fragmento muito pequeno de uma das gárgulas e um pedaço ou 2 da parede do edifício Chrysler. Eis a rebelião dos produtores executivos que quase se tornou um escândalo público. Steven Spielberg, que trouxe a história em quadrinhos Homens de Preto para a Colômbia e atuou como produtor executivo, assistiu à primeira versão do filme e exigiu que seu nome fosse removido de todos os créditos. Ele disse a Barry Sonnenfeld que o filme era muito jocoso e não levava o material a sério o suficiente. Eis a crítica específica. Spielberg havia imaginado Homens de Preto como um thriller de ficção científica sério com elementos cômicos semelhantes a Tubarão ou Contatos Imediatos do Terceiro Grau. O que Sonnenfeld entregou foi uma comédia pura com elementos de ficção científica.
Spielberg sentiu-se traído por sua visão ter sido completamente abandonada. Ele ameaçou repudiar publicamente o filme, a menos que seu nome fosse removido. Mas eis o pesadelo contratual. O contrato de Spielberg como produtor executivo exigia que seu nome aparecesse nos créditos. A Colômbia não podia legalmente remover o filme sem a autorização formal por escrito de Spielberg. Eis a negociação que salvou a relação. A Colômbia mostrou a Spielberg que os resultados das exibições de teste indicavam que o público havia avaliado a versão cômica significativamente melhor do que os grupos focais haviam avaliado a versão séria. Os dados comprovavam que a abordagem de Sonnenfeld era mais comercial. Eis o acordo. Spielberg concordou em manter seu nome nos créditos, mas exigiu que fosse minimizado ao mínimo contratual e colocado no final dos créditos, em vez de em destaque. Se você observar atentamente, seu crédito como produtor executivo aparece muito brevemente. Mas eis a prova de sua inocência. Quando Homens de Preto se tornou um enorme sucesso, arrecadando os 589 milhões em todo o mundo, Spielberg admitiu que havia se enganado quanto ao tom do filme. Mais tarde ele disse: "Brian entendeu o assunto melhor do que eu. Meu ego quase me impediu de ser associado a um fenômeno." A cena dos Correios foi filmada em uma agência dos Correios em funcionamento, com clientes reais. E se pessoas reais estivessem no filme sem saber? A cena dos Correios em que Jay descobre alienígenas trabalhando em empregos normais foi filmada em uma agência real do Serviço Postal dos Estados Unidos em Manhattan, com clientes reais que não sabiam que estavam sendo filmados. O diretor Barry Sonnenfeld queria reações autênticas à situação absurda. Veja como eles conseguiram o engano. A Colia obteve permissão dos Correios para filmar em um local em funcionamento durante o horário comercial. Pequenas câmeras foram escondidas por todo o prédio, disfarçadas de equipamentos de segurança. Os efeitos de maquiagem alienígena foram projetados para parecerem ambíguos o suficiente para que os clientes reais pudessem pensar que eram apenas carteiros com roupas estranhas. Veja o caos que se instaurou. Vários clientes reais notaram a maquiagem e perguntaram se era Halloween. Outros reclamaram com os gerentes sobre fantasias inapropriadas. Uma senhora idosa ficou genuinamente assustada com uma maquiagem de alienígena e precisou ser acalmada pelos funcionários, que finalmente revelaram que se tratava de um filme. Mas eis o problema legal que ninguém previu. Filmar clientes reais dos Correios sem consentimento explícito violou as leis de privacidade. A produção precisou que todas as pessoas visíveis assinassem termos de autorização posteriormente. Localizar dezenas de clientes aleatórios dos Correios provou ser praticamente impossível. Eis a solução dispendiosa. A Colômbia contratou investigadores particulares para identificar as pessoas vistas nas filmagens, utilizando os registros de data e hora das câmeras de segurança e os dados das transações. Eles entraram em contato com mais de 100 pessoas para obter as autorizações. 47 pessoas se recusaram a assinar e tiveram que ser removidas digitalmente ou ocultadas na pós-produção a um custo de $367 mil americanos. As reações autênticas que tornaram a cena possível criaram um pesadelo jurídico que durou meses. A personagem de Jeb, interpretada por Tony Shalhoub, teve sua história expandida depois que a explosão de sua cabeça provocou a maior gargalhada na exibição teste. Eis a descoberta feita durante a exibição teste que mudou o filme. Jack Jebs, interpretado por Tony Shalhoub, era originalmente um personagem que aparecia em uma única cena e nunca mais era mencionado. Mas quando o público de teste viu a cabeça de Jazz explodir e se regenerar, a cena provocou a maior gargalhada de todo o filme. Os executivos da Colia imediatamente exigiram que o personagem fosse expandido. Eis o roteiro reescrito às pressas. O roteirista Ed Solomon teve uma semana para criar cenas adicionais de Jeb e integrá-las à história existente. Ele concebeu a piada recorrente de Kay atirando na cabeça de Jebs como um quadro fixo. Essas cenas não estavam no roteiro original e exigiram o retorno de Tony Shalhoub para filmagens adicionais. Mas eis o pesadelo de agendamento. Shalhoub já estava comprometido com outro projeto e tinha apenas 3 dias disponíveis
antes de viajar para fora do país por 4 meses. A produção teve que filmar todo o material adicional de Jeb em um período comprimido de 72 horas. Aqui está a produção às pressas. A equipe do supervisor de efeitos especiais Rick Baker construiu 3 próteses de cabeça explosivas adicionais em 48 horas. Shalhoub filmou 14 horas por dia durante 3 dias consecutivos para concluir seu papel expandido. As cenas foram escritas, filmadas e editadas em apenas 11 dias. Mas eis o resultado que justificou tudo. Jess se tornou um dos personagens mais queridos do filme, apesar do pouco tempo em tela. Vários críticos mencionaram especificamente suas cenas. Quando a sequência foi aprovada, Jess foi imediatamente incluído como personagem recorrente. Um papel descartável de uma única cena se tornou um personagem de franquia simplesmente porque o público de teste riu da explosão de sua cabeça. A expansão custou aproximadamente $480 mil americanos, mas agregou um valor inestimável à comédia do filme. A galáxia no cinturão de Orion foi adicionada 3 dias antes do fechamento das filmagens. E se o mistério central do filme fosse uma adição de última hora? A solução da galáxia no cinturão de Orion não estava no roteiro original e não foi filmada durante as filmagens principais. A versão original tinha uma resolução completamente diferente, envolvendo uma nave espacial escondida. O público de teste achou confuso e insatisfatório. Eis a solução de emergência. 3 dias antes do filme ser finalizado para as cópias de lançamento, Barry Sonnenfeld, Ed Solomon e o produtor Walter Parkes ainda estavam tentando acertar o final. Parkes sugeriu que a galáxia deveria ser algo pequeno e despercebido. Solomon apresentou a ideia do Cutler. Sonnenfeld adorou a ideia, mas eles nunca tinham filmado nada que corroborasse essa solução. Eis o cronograma impossível. A Industrial Light and Magic tinha 72 horas para criar a cena da galáxia na coleira do gato, a cena de Orion usando a coleira no morgue e integrar essas cenas à filmagem existente. Mais de 40 efeitos especiais foram criados, com artistas trabalhando sem parar para cumprir o prazo. Mas eis o desafio técnico. O gato usado nas primeiras cenas não estava disponível. Então, a ILM teve que adicionar digitalmente a coleira galáctica a imagens de arquivo. Eles também tiveram que criar um gato digital para certas cenas onde a sincronização não era adequada. Eis o detalhe que quase destruiu tudo. O negativo do filme precisava ser entregue aos laboratórios de revelação em exatamente 72 horas, ou a data de lançamento seria perdida, o que custaria milhões em marketing. As cenas da galáxia foram concluídas com 6 horas de sobra. O filme foi finalizado minutos antes do prazo final. Essa adição de última hora se tornou a reviravolta mais inteligente do filme, concebida e executada em 3 dias repletos de pânico. Toda a estética do filme foi baseada na estação de trabalho de uma atração cancelada de um parque temático, onde os agentes interagem e diferentes imagens aparecem em uma estrutura tridimensional que fica realmente fantástica em estéreo. Eis o segredo definitivo por trás do visual icônico de Homens de Preto. O diretor de arte Bo Welch baseou toda a estética visual em artes conceituais de uma atração cancelada de um parque temático da Universal Studios, que deveria ter sido inaugurada em 1995. A atração, chamada Men in Black Experience, foi descartada 2 anos antes do início da produção do filme, mas a Universal manteve os projetos conceituais. Mas eis a complexidade legal. A Universal detinha os direitos dos projetos do parque temático, mas a Columbia estava produzindo o filme. O uso desses projetos exigiu um complexo acordo de licenciamento, no qual a Universal, essencialmente, arrendou de volta para si os seus próprios conceitos de atrações canceladas para uso no filme. A negociação levou 6 semanas e custou à Columbia $300 mil americanos em taxas de licenciamento. Eis a ironia que tornou tudo genial. A atração do parque temático foi cancelada porque os executivos da Universal acharam que o conceito dos Homens de Preto não era visualmente atraente o suficiente para sustentar uma atração.
Esses mesmos executivos tiveram que assistir à Colômbia transformar esses projetos rejeitados em uma das estéticas visuais mais icônicas do cinema de ficção científica. Mas eis a grande reviravolta. Após o enorme sucesso do filme, a Universal Studios construiu uma atração de Homens de Preto em 1999, usando versões modificadas dos projetos originais da atração que haviam sido cancelados. A atração do parque temático que inspirou o visual do filme acabou sendo construída porque o filme provou que o conceito funcionava. Toda a identidade visual de Homens de Preto surgiu de uma atração de parque temático rejeitada, que todos pensavam que jamais veria a luz do dia. Aqui estão 20 segredos sobre Homens de Preto que nem mesmo o Agente K sabia. Qual revelação te chocou mais? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais segredos de filmes. Até a próxima, proteja a Terra e lembre-se, você nunca viu este vídeo.